Você já viu alguém morto tentando falar com você? Eu achava que essas coisas só aconteciam em filme, até a noite em que acordei e encontrei minha bisavó parada no pé da minha cama. Só tinha um detalhe: ela estava morta havia mais de 40 anos. E mesmo assim me olhou com uma urgência que eu nunca tinha visto em ninguém vivo. Foi naquele momento que entendi que minha irmã, Fernanda, estava em perigo. E que aquilo que vinha acontecendo na nossa casa não era coincidência nem delírio de gente idosa, era um aviso. Meu nome é Rui, e se você continuar comigo, vai entender como uma família comum, numa casa simples de bairro, acabou envolvida numa história que misturou violência, amor doentio e um espírito que não descansaria enquanto não salvasse a própria bisneta. Tudo começou meses antes de eu ver a bisavó no meu quarto. Começou quando Fernanda apresentou um novo namorado, Álvaro. Um cara educado, gentil, desses que sabem falar olhando nos olhos. Sabe aquele tipo de homem que conquista todo mundo na primeira conversa? Pois é. Até minha avó, Dona Augusta, que sempre teve um faro afiado para gente ruim, sorriu para ele naquela primeira visita. Mas o problema do sorriso é que, às vezes, ele esconde dentes afiados. E ninguém da nossa família percebeu isso a tempo. Naquela época, a gente era feliz. Não tinha nada de sobrenatural rondando a casa. Não tinha gritos de madrugada, nem portas batendo, nem sombra caminhando pelo corredor. Tudo parecia normal. Pelo menos até a primeira noite em que Dona Augusta acordou chorando. Disse que tinha sonhado com a mãe dela, minha bisavó. Disse que a velha parecia aflita, quase apavorada, e repetia a mesma frase a cada sonho. A menina vai partir antes de mim. Quando ela disse isso pela primeira vez, ninguém acreditou. Mas agora eu queria que a gente tivesse prestado atenção, porque tudo o que aconteceu depois começou ali. Minha avó, Dona Augusta, sempre foi a coluna da nossa casa. Era dura quando precisava, mas tinha um coração enorme, daqueles que abraçam sem precisar encostar a mão. Minha mãe, Jussara, puxou um pouco disso, só que mais prática, mais pé no chão. Já minha irmã, Fernanda, ela era o oposto de tudo isso. Era intensa, amava demais, doava demais, confiava demais, e talvez por isso tenha sido tão fácil para Álvaro entrar na vida dela. No começo, tudo parecia bonito. Ele chegava com flores, mandava mensagens carinhosas, buscava ela no trabalho. Eu lembro de olhar os dois juntos e pensar que finalmente minha irmã tinha encontrado alguém bom. Era difícil imaginar que aquele mesmo homem, dias depois, seria capaz de levantar a mão para ela. Mas os sinais vieram devagar. Primeiro, Fernanda começou a se isolar. Dizia que preferia passar o fim de semana só com Álvaro. Depois parou de responder nossas mensagens por horas e, quando voltava, dizia que dormiu, que o celular descarregou, que esqueceu em casa. As desculpas mudavam, mas a expressão dela, essa não mudava. Parecia sempre cansada, sempre com medo de escolher as palavras erradas. Uma noite, enquanto jantávamos, ela chegou em casa com o pulso coberto por uma blusa larga, mesmo com o calor. Minha avó percebeu na hora, chamou a atenção dela, pediu para ver. Fernanda ralhou, dizendo que não era nada, que era uma bobagem. Levantou da mesa irritada, como se tivéssemos acusado ela de algo grave. Só que o olhar dela, aquele olhar, entregava tudo. Vergonha, dor, silêncio. Minha avó ficou quieta, mas eu reparei quando ela cruzou os braços. Era assim que ela ficava quando estava com medo. E naquela mesma madrugada, ela voltou a sonhar com a bisavó. Voltou a vê-la parada no quintal, apontando para algum lugar que a gente não conseguia enxergar, e repetindo a mesma sentença. A menina vai partir antes de mim. A primeira vez que desconfiei de Álvaro foi num domingo à tarde.
Estávamos todos na sala conversando sobre coisas simples quando ele chegou para buscar Fernanda. Ela se levantou sorrindo, mas no instante em que ele entrou, o sorriso dela sumiu. Não porque ele estivesse bravo, não dessa vez, mas porque o jeito dele olhar para ela era estranho, como se estivesse avaliando cada movimento, cada palavra, cada respiração. Minha avó percebeu também. Ela apertou meu braço por baixo da mesa, do jeito que fazia quando queria que eu ficasse atento. Ele cumprimentou todo mundo, mas o aperto de mão dele era seco, impaciente, e os olhos não paravam quietos. Não sei explicar, mas parecia que ele carregava uma raiva constante, mesmo quando falava com calma. Era como se algo nele fosse prestes a explodir. Naquela semana, Fernanda começou a voltar para casa com pequenos machucados. Um roxo no ombro, um corte raso no braço. Sempre tinha uma explicação. Escorreguei no banheiro, bati a porta do carro, peguei um cachorro na rua e ele me arranhou. Quanto mais ela explicava, mais impossível tudo soava. Mas a pior parte é que ela acreditava nas próprias desculpas, como se quisesse nos convencer e se convencer ao mesmo tempo. Foi nesse período que as coisas na casa começaram a mudar também. Portas que fechavam sozinhas, objetos caindo sem motivo, passos no corredor durante a madrugada. Eu descia para beber água e jurava ver alguém parado no quintal, mas quando piscava, a figura desaparecia. Minha mãe dizia que era coisa da minha cabeça, mas eu sabia que tinha algo ali. Na terceira noite seguida, com barulhos estranhos, minha avó entrou no meu quarto chorando. Disse que a bisavó tinha aparecido de novo no sonho. Só que dessa vez, ela não estava só assustada. Estava desesperada. Repetia que o tempo estava acabando. A menina vai partir antes de mim. Eu quis acreditar que era apenas medo de avó, mas no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo não era um aviso comum. Era um chamado. A situação piorou na semana seguinte. Fernanda apareceu em casa com um hematoma grande no lado esquerdo do rosto, tentando esconder com maquiagem. Quando minha mãe tentou tocar nela, Fernanda recuou como se tivesse levado um choque. Disse que tinha caído da escada do prédio de Álvaro. Só que o prédio dele nem tinha escada interna, era só elevador. E naquele momento eu senti pela primeira vez uma mistura de raiva e impotência que me queimou o peito. Mas nada se comparou ao que aconteceu na noite seguinte. Minha avó teve outro sonho. Só que desta vez ela não acordou apenas assustada. Ela acordou gritando. Eu e minha mãe corremos para o quarto e encontramos ela sentada na cama, suando, com os olhos arregalados, como se alguém estivesse parado ali, bem na frente dela. Ela apontou para o canto do quarto, tremendo, mas nós não vimos nada. Depois de alguns minutos, quando conseguiu respirar direito, ela contou. Disse que a bisavó estava mais nítida. Não parecia mais um sonho comum, parecia que ela estava ali, viva, do lado da cama. E a expressão dela era de puro pânico. Não era um aviso qualquer. Era um pedido, um desespero que atravessava gerações. Minha mãe tentava acalmar minha avó, dizendo que era só saudade, mas eu sabia. Sabia que minha avó não inventaria algo assim. E quando ela repetiu a frase, a voz dela saiu trêmula. A menina vai partir antes de mim. Naquela mesma madrugada, algo aconteceu comigo. Levantei para beber água e, ao passar pelo corredor, vi uma sombra parada do lado da porta do quarto de Fernanda. Era o contorno de uma mulher pequena, com um coque baixo, exatamente como minha avó descrevia a bisavó. Eu pisquei e a sombra desapareceu, mas o cheiro que ficou no ar era um perfume antigo, doce, como que minha avó guardava num frasco de vidro no criado mudo, desde que era jovem. Fiquei parado ali com o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. E foi nesse momento que uma porta bateu sozinha na sala. Até então eu tinha medo de Álvaro. Agora eu tinha medo de algo muito maior. No dia seguinte, o clima da casa estava pesado, como se o ar tivesse engrossado.
Minha avó ficou o tempo todo sentada na varanda, olhando para o portão como se esperasse alguém chegar. Minha mãe tentava fingir normalidade, mas estava pálida, com olheiras profundas. E eu não conseguia parar de pensar na sombra que vi no corredor, naquele perfume antigo que não era de ninguém vivo. Foi então que aconteceu algo que tirou qualquer dúvida que ainda restava. Eu estava na cozinha pegando água quando ouvi passos lentos atrás de mim. Não eram passos de alguém irritado arrastando o chinelo. Eram passos pequenos, precisos, quase cuidadosos. Virei esperando ver minha avó, mas não tinha ninguém. A luz da geladeira iluminou o chão e ali, por um segundo, eu vi a marca de um pé descalço. Um pé pequeno, fino, como o de uma senhora idosa. Pisquei e a marca sumiu. Chamei por minha mãe, mas antes que ela chegasse senti um arrepio gelado subir pela minha nuca. Como se alguém tivesse passado a mão ali. Não um toque humano, mas algo frio. Quando virei novamente, vi, refletido no vidro da janela, o rosto de uma mulher, atrás de mim. O rosto não estava completo, era meio translúcido, mas eu reconheci. Era a bisavó. A mesma que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que já conhecia de fotos antigas na parede. Ela não falou nada. Só olhou. E naquele olhar tinha algo que me atravessou como uma faca. Desespero. Urgência. Um pedido silencioso. Corri para a sala e encontrei minha avó sentada na poltrona, com as mãos no rosto. Ela murmurava que a mãe estava na casa inteira, que não dormia mais, que não descansava e que se Fernanda não o visse, seria tarde demais. Mas Fernanda não acreditava. Quando tentamos conversar com ela, ela negou tudo. Disse que estávamos exagerando, que a avó estava ficando confusa com a idade. E no impulso, arrumou uma mala pequena e saiu de casa para morar com Álvaro. Disse que ninguém mandava na vida dela. Foi naquele instante que eu tive certeza que a casa não estava nos assustando. Ela estava tentando salvar minha irmã. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: o que a bisavó viu que nós ainda não tínhamos visto? Depois que Fernanda saiu de casa, tudo ficou ainda pior. Não era mais só sombra no corredor ou perfume antigo no ar. Era como se a casa inteira tivesse acordado assustada. A madeira estalava à noite, as portas batiam sozinhas e a cozinha amanhecia com cadeiras fora do lugar. Minha mãe dizia que era o vento, mas a verdade é que não havia vento nenhum. A verdade é que algo ali estava se mexendo porque precisava ser visto. Numa noite, acordei com um barulho vindo do quarto da minha avó. Entrei correndo e encontrei tudo revirado. A mesa caída, gavetas abertas, o espelho rascado. Minha avó estava encolhida no canto, tremendo. Disse que a mãe estava gritando com ela, pedindo pressa, dizendo que Fernanda não tinha mais tempo. Minha avó segurava um terço com tanta força que os dedos estavam marcados. E aí aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Enquanto a gente tentava ajudar minha avó a levantar, a porta do quarto fechou com um estrondo. Não havia corrente de ar, não havia ninguém perto, apenas fechou. Com força. Tão forte que a maçaneta tremeu. Minha mãe caiu de joelhos e começou a rezar. Mas eu percebi outra coisa. Ali, do lado da cama, o perfume apareceu de novo. O mesmo perfume doce de sempre. Era como se a bisavó estivesse ali, implorando para que a gente fizesse alguma coisa. Foi nesse momento que senti que não dava mais para adiar. E como está ficando intenso, deixa eu te pedir uma coisa importante para o canal. Se você chegou até aqui, aproveita e curte o vídeo e se inscreve. Isso ajuda demais a história a alcançar mais pessoas e me permite continuar trazendo relatos como este. Agora vamos voltar, porque o que aconteceu depois foi o ponto de virada. 2 dias depois, enquanto tentávamos entender o que fazer, minha mãe recebeu uma mensagem inesperada no celular. Um número desconhecido, sem nome, sem foto. Apenas uma frase curta e gélada. Ela não tem mais tempo. Ali eu entendi que aquilo não era só um espírito preso ao passado. Era alguém da nossa família tentando impedir que o pior acontecesse de novo. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir.
A casa parecia respirar junto com a gente, como se esperasse o próximo movimento. Minha avó andava de um lado para o outro na sala, segurando o terço com tanta força que as contas rangiam. Minha mãe tentava falar com Fernanda pelo celular, mas elas brigavam sempre que conversavam. Eu sentia um peso no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Era quase meia-noite quando a temperatura da casa caiu de repente. Não foi um vento comum. Foi como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar muito, muito frio. A luz piscou 2 vezes e apagou. O silêncio que veio depois foi tão profundo que dava para ouvir nossos próprios batimentos cardíacos. Eu estava no corredor quando vi. Primeiro, apenas uma sombra caminhando lentamente. Depois, como se fosse puxada para fora da escuridão, a figura da bisavó apareceu completamente. Não era mais um reflexo, nem um vulto. Ela estava ali, sólida, nítida, com o rosto marcado, os olhos fundos e uma expressão que misturava medo e urgência. Ela levantou a mão e apontou para minha avó. Depois apontou para mim. Por fim, com o esforço que parecia arrancar o pouco de energia que ainda tinha, ela abriu a boca e falou. Foi a primeira e única vez que ouvimos sua voz desde que morreu. Ajudem ela. A sala inteira ficou congelada. Minha avó começou a chorar, dizendo que não sabia onde Fernanda estava. Foi então que a bisavó virou o rosto devagar, como se estivesse ouvindo algo que a gente não conseguia ouvir. E então sussurrou. Aquele endereço. Corram! Chamem a polícia! Ela desapareceu logo depois, como se tivesse sido puxada para trás por uma força invisível. Meu corpo ficou gelado. Minha mãe levantou num salto, correu para pegar as chaves. Minha avó não conseguia parar de repetir que já tinha visto aquele lugar nos sonhos. Antes de sairmos, olhei para o corredor escuro e senti, por um segundo, que a bisavó ainda estava ali, observando, esperando que a gente tomasse coragem. Era como se a casa inteira estivesse segurando o ar junto com a gente. E se você estivesse no meu lugar, teria tido coragem de seguir aquela indicação? Saímos de casa em silêncio, cada um tomado por um medo diferente. Minha mãe dirigia rápido, mas com as mãos tremendo no volante. Minha avó rezava baixo no banco de trás, repetindo o nome da Fernanda como se isso pudesse mantê-la viva por mais alguns minutos. Eu não conseguia pensar em nada além da imagem da bisavó desaparecendo diante dos meus olhos. Era como se ela tivesse entregue o que restava de sua força para nos guiar. O endereço indicado ficava numa rua afastada, pouco iluminada. Enquanto nos aproximávamos, senti um aperto no peito, como se algo estivesse tentando me empurrar para trás. A casa estava toda apagada, silenciosa demais. E o mais estranho é que mesmo antes de descer do carro, eu soube. Fernanda estava lá dentro. Corri até a porta e bati com força, chamando por ela. Nenhuma resposta. Minha mãe gritava o nome da minha irmã, já sem voz. Minha avó ficou parada na calçada, olhando para cima como se enxergasse algo que a gente não conseguia ouvir, e então sussurrou. Aquele endereço. Corram! Chamem a polícia! Eu joguei o ombro contra a porta 1, 2, 3 vezes até a madeira ceder com o estalo alto. A casa estava escura, com cheiro forte de bebida, suor e sangue. Um cheiro metálico, pesado, que preencheu minhas narinas antes mesmo de eu ver qualquer coisa. Atravessei a sala com o coração disparado, chamando pela Fernanda. E então a encontrei. Estava caída no chão perto da cozinha, completamente imóvel. O rosto machucado, a respiração fraca, quase inexistente. Me ajoelhei ao lado dela e senti o mundo girar. Ao lado do corpo dela, sentado no chão e com as mãos cobertas de sangue, estava Álvaro. Os olhos dele estavam vidrados,
vazios, como se não reconhecesse mais ninguém, nem a si mesmo. Quando me viu, abriu um sorriso estranho, quebrado, que gelou minha espinha. Ela me provocou, disse ele com voz arrastada. Só precisava aprender. Atrás de mim, ouvi os pneus de uma viatura freando. Alguém tinha ligado para a polícia no caminho. Ou talvez o aviso da bisavó tivesse sido ouvido por mais alguém além de nós. A polícia entrou na casa com armas erguidas, mandando Álvaro se afastar. Ele não reagiu. Apenas ficou sentado, como se tivesse sido esvaziado por dentro. 2 policiais o algemaram, enquanto ele continuava sorrindo daquele jeito torto, como se estivesse orgulhoso do que tinha feito. Eu só conseguia olhar para Fernanda. Ela estava tão pálida que parecia que a qualquer momento iria desaparecer dos meus braços. Colocamos ela na maca e corremos para a ambulância. Minha mãe segurava a mão dela, repetindo o nome dela sem parar, como se chamá-la fosse o único jeito de mantê-la aqui. Minha avó ficou do meu lado, mas não olhava para Fernanda. Olhava para o vazio acima de nós. E foi então que percebi. No canto da ambulância, por um segundo, vi a bisavó. Não como antes, sombria, desesperada, mas calma, serena. Ela observava Fernanda com um amor que atravessava décadas, e quando meus olhos encontraram os dela, ela fez um gesto lento, quase imperceptível. Colocou a mão sobre o peito, como quem diz que agora estava tudo bem. A ambulância arrancou e a figura desapareceu. No hospital, Fernanda foi direto para a emergência. Os médicos correram com ela, conectando aparelhos, chamando especialistas. E eu fiquei do lado de fora, sentado numa cadeira dura sem sentir as pernas. Minha mãe chorava baixinho. Minha avó rezava em silêncio, mas o rosto dela estava diferente, aliviado. Horas depois, finalmente um médico saiu. Disse que Fernanda estava estável, que tinha chegado no limite, mas iria sobreviver. Eu não consegui responder. Apenas desabei numa mistura de alívio, raiva, medo e gratidão. Enquanto Fernanda dormia no quarto do hospital, entramos para vê-la. Minha mãe segurou a mão dela. Minha avó passou a mão no cabelo dela como fazia quando éramos pequenos. Foi nesse momento que senti um arrepio suave no ar. Não era frio, era presença. E pela última vez senti o perfume antigo da bisavó. Fraco, como se estivesse se despedindo. Ela cumpriu o que precisava fazer. Depois daquela noite nada mais foi igual, mas de um jeito diferente do que você imagina. A casa, antes tomada por medo, voltou a ficar silenciosa. Não um silêncio pesado de antes, mas um silêncio de descanso, como se tudo tivesse finalmente em paz. Minha avó parou de ter pesadelos, minha mãe voltou a dormir sem acordar assustada, e eu deixei de olhar pelos cantos esperando ver uma sombra. Fernanda passou semanas se recuperando, mas sobreviveu. Quando finalmente pôde voltar para casa, abraçou minha avó como se estivesse reencontrando algo que achou que tinha perdido para sempre. E, mesmo sem acreditar totalmente em coisas sobrenaturais, ela confessou que nos segundos antes de desmaiar naquela noite, sentiu uma presença ao lado dela. Uma mão leve, fria, tocando o ombro, como se alguém dissesse: aguenta mais um pouco. Nos meses que seguiram, nenhum de nós voltou a ver ou sentir a bisavó. Nem sombras, nem perfume doce, nem portas batendo. Nada. Era como se ela tivesse fechado um ciclo que começou muito antes de nós nascermos. Como se estivesse esperando apenas por esse momento para seguir em frente. Ainda assim, de vez em quando a casa está muito quieta, minha avó olha para o corredor e sorri sozinha. Diz que sente que a mãe está bem,
que encontrou luz, que finalmente descansou. Eu também sinto algo parecido. Não vejo nada, não ouço nada, mas às vezes sinto um calor leve no peito, como se alguém tocasse por dentro, garantindo que está tudo certo. E nessas horas, eu lembro daquele instante no hospital, quando a bisavó me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Ela não salvou só Fernanda, salvou todos nós. E antes de encerrar, deixa eu te pedir uma coisinha, pequena, mas importante. Se essa história te tocou, se você sentiu aquele arrepio lá no começo, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias reais, estranhas e profundas como esta. Agora você já sabe. Nem toda presença é ameaça. Às vezes, é a última chance de alguém que ama você te salvar.